chegar lá. Eu queria hoje, pensei muito essa semana, o senhor tem me fustigado com um tema que a gente não tem tratado, a gente tem tratado, a gente tem tangenciado só, não é? Nós vamos aqui, ainda sob o guarda-chuva da série, né, que a gente está seguindo aí, Caminhos da Cura. Nós falamos, né, lembra aquela pregação muito legal do Felipe, né? Depois eu também falei do nosso coração, do negócio de pedir perdão, né? A gente tem abordado o perdão. O Otávio, semana passada, falou de raiz de amargura, né? Aquilo que fica. Mas eu não sei o que você pensa disso. Eu estou chamando ali verdadeiramente livres. Se você vai olhar na NVI lá, nós vamos seguir aqui. E eu queria, partir de hoje, nos próximos domingos, falar uma coisa que é muito importante. Muito importante. E eu sei que existe uma pessoa que não... um ser, vamos dizer assim, que não gosta desse tema. Nós vamos falar realmente de libertação. Amém? Porque muitas vezes a gente passa... Eu não sei quanto a você, não é? Mas... Jesus, um dia, lá em João 8,36, eu estou trazendo aí na Nova Almeida atualizada, fala assim, se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Amém? Eu não pus a NVI aqui só porque a NVI fala livres de fato. E livres de fato. Mas eu quis manter o verdadeiramente livres. Não é? Todos... Pelo menos os mais maduros aqui, que aprenderam nas versões tradicionais no passado, né? A gente segue aqui a NVI, você que está nos visitando, nova versão internacional, mas tem coisas que a gente gosta de trazer o que a palavra fala. E é interessante pensar nisso, porque isso veio num contexto, que depois eu vou falar, quando Jesus ele conseguiu falar e convencer, ou seja, algumas pessoas, alguns dos judeus naquele momento, creram nele. Creram em quem ele era. E aí, na sequência, ele fala disso, né? Ele vai falar daquele, conhecereis a verdade os libertará. E também ele fala essa frase, se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Mas aí, algumas das pessoas que estavam lá, ainda mais os judeus, aqueles que eram mais religiosos, falaram, livre de quê? E eu queria, talvez isso traga para você aí duas perguntas aqui. A primeira delas é, do que Jesus pode me libertar? Você pode pensar. Eu sou livre, eu tenho trabalho, alguns começando trabalho novo, né? Alguns mudando de trabalho, eu tenho família, mas do que então Jesus pode me libertar? E uma outra pergunta nesse mesmo bojo é, existe algo do que me libertar já sendo cristão? E eu queria abordar esse tema. É um tema que bem especial, importante, delicado talvez para alguns, mas a gente tem uma grande... Nós conhecemos aquele que é maior do que qualquer coisa, não é? E de quem nós podemos nos libertar? De quem Jesus pode nos libertar? Do inimigo. Para não deixar registrado o nome dele aqui, amém? Satanás, o diabo e suas legiões. Então, é interessante, né, que quando Jesus está ali falando, ele fala aquilo, e aquelas pessoas realmente falam, nós não somos, né? Somos descendentes de Abrão, isso está lá no versículo 33, que eu não vou projetar, porque não tem nada a ver com o nosso texto, certo? Nós somos descendentes de Abrão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres, né? Esse foi o contexto ali. E é interessante que ele fala aquilo, o texto nos diz, os versículos anteriores, que ele fala aquilo para aqueles que creram. Para aqueles que creram. E a gente costuma de pensar e tratar a dominação, a influência do inimigo somente para aqueles que não creem, não é? Mas deixa eu falar uma coisa para você, que talvez você não saiba, aqui como aquela história do muro. Lembra aquela história do muro que a gente fala? A história é velha já, né? Mas só para, se você não conhece, para colocar no contexto, diz que no dia lá, a pessoa, de repente, teve um vislumbre do céu e do inferno, e ele percebeu que tinha um muro, e aí, de repente, ele se depara em cima do muro,
E aí ele vê as pessoas que estão no céu falando, vem para cá, pula para cá, pula para cá. E ele olhava para o outro lado, o inferno, estava lá tranquilo, não estava nem aí para ele em cima do muro. Né? E aí ele fala, mas por que esse negócio? Por que essa insistência tão grande do pessoal querer que eu pule para o céu e o outro lado ninguém fala nada? Por quê? Né? E aí, de repente, ele viu lá o coisa ruim, né? Está passando lá e tal. E ele falou, posso fazer uma pergunta? Pois não. Né? E falou, mas eu estou aqui em cima do muro, o pessoal do outro lado, o pessoal do céu fica, pula para cá, cuidado, pula para cá, pula para cá. E daí estou vendo todo mundo aí, andando para lá e para cá, ninguém está nem aí comigo. E aí ele olha para o cara em cima do muro e fala, o muro é nosso. Não é? O muro é nosso. Se você está em cima do muro, querido, você já tem coisas para se libertar. Não é? Agora, talvez você já tenha descido do muro. Mas como está a sua vida? De fato. Verdadeiramente. Será que nós não temos coisas que nós precisamos realmente nos libertar? É disso que eu queria tratar com vocês. É um tema sério, mas é um tema também muito positivo, porque nós conhecemos aquele que pode libertar. Amém? E eu queria trazer aqui um texto já conhecido de vocês, da maioria pelo menos, Marcos 5, um evento onde Jesus realmente mostrou a sua autoridade sobre os demônios. Marcos 5, a partir do versículo 1. Eu vou ler numa tacada aqui, né? Porque senão a história não faz sentido, e aí depois a gente começa a comentar o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Antes da leitura, eu queria comentar com vocês, para ser absolutamente honesto, nós estamos vivendo momentos muito especiais, né? Eleições, o negócio está pegando, não é? E nós somos convidados a odiar, não todos os dias, é a cada momento do dia. Odiar um, odiar outro, odiar isso, vem injustiça, tal. Isso vai contaminando o nosso coração, sim ou não? Então, eu pensei muito, até conversei com a diretoria nessa semana, teve um pastor famoso, e eu acho ele bastante crível, né? Pastor Luciano Subirá, que ele colocou um vídeo aí e tal, alguns compartilharam comigo, eu tinha recebido já de outros, e a gente ficou, devemos passar isso para a igreja ou não? A diretoria, na verdade, ficou meio dividida, foi um pouco mais pró de compartilhar, eu acabei orando, falei, eu vou orar e não vou compartilhar. Mas eu queria tratar, e Deus tem me incomodado com isso, para tratar o que está por trás de tudo isso, não é? Paulo fala lá em Efésios, aquele texto que a gente já trouxe tanto, e eu tive que ter tentado de não colocar ele de novo aqui, né? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou sangue e carne, mas sim contra principados e potestades do ar. Amém? Então, não sei se você já viu esse texto, se você procurar lá, isso é Efésios 6:11, daí para frente. E ele fala justamente isso. E eu não sei se se Deus tem te dado esse discernimento. Estava comentando com uma amiga nossa que nos visitou essa semana, a gente estava lá político, não importa qual é o tipo de função que ele faz lá, que você olha para ele, Deus mostra claramente, tem uma legião aí dentro. Você percebeu isso? Você vê a figura do cara 3, 4 anos atrás, 5, né? Era uma pessoa mais leve e tal, agora quando aparece. Lembra um pouco daquele filme do Homens de Preto, né? Tinha um cara que era uma baratona, né? O cara estava assim. É interessante isso, não é? Então Deus vai dando discernimento para a gente dessas coisas. Até que ponto nós estamos livres disso? Até que ponto um dia, porque nós descemos nas águas, nós estamos totalmente livres disso, tá bom? E eu, pensando nisso, eu acabei procurando uma das minhas momentos de reflexão, eu esbarrei com uma série de 8 anos atrás, daquela igreja Gateway Church, que eu tenho falado um pouquinho aqui, né?
Eu não estou aqui reproduzindo, ele faz lá uma série de 11 pregações, todas sobre esse tema, né? de verdadeiramente livre, né? De liberdade. Mas eu queria trazer algumas dessas coisas, e talvez a gente use uns 2 ou 3 domingos para falar dessas coisas, porque eu acho que faz diferença. Né? Eu não sei se você tem, por exemplo, eu me peguei assim, e por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês, não estou trazendo para vocês nada que não tenha me afetado um dia. Né? Sabe aquelas coisas assim que você fala, sabe aquele pecado reincidente? Que você tem 20 anos de estrada de fé, e você ora, e você pede perdão, e aí de repente você cai de novo. E aí você se entristece, se envergonha, passa alguns dias até com vergonha de pedir para Deus perdão de novo, e você pede perdão de Deus. E aí aquele negócio continua te seguindo. Será que não é hora da gente encarar o que é isso? Será que a gente precisa de mais disciplina? De mais uma pregação? Será que tem alguma coisa na nossa vida que a gente precisa pedir libertação? Não é? Eu queria que a gente tivesse liberdade de falar dessas coisas. Por isso nós estamos puxando esse fio. Hein? Marcos 5, a partir do versículo 1, fala assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos, ou Gerasenos, né? Marcos fala de Gerasenos. Se vai Mateus falar Gadarenos, né? Gadara. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Pois muitas vezes ele haviam sido acorrentados em mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Imagina a cena, né? Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Interessante, né? Ele não tinha a menor dúvida de quem Jesus era. Né? Rogo-te por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Engraçado, né? Que aparentemente Jesus não precisa nem gritar, tripudiar, falar, não é? Só falou: saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? É interessante prestar atenção. Ele não está perguntando para o homem, não é? Ele sabia muito bem que o homem estava possuído. Qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Até grifei ali, né? Legião. E respondeu ele: porque somos muitos. Aquele homem, mas pelo menos era muita gente, muitos espíritos que estavam ali dentro daquele homem, amém? E ele responde para Jesus. E o versículo 10 diz: e implorava a Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. É interessante aqui, lógico, algumas coisas nas entrelinhas, só para a gente pensar. Eu sei que tem gente que leva isso muito a sério e faz até algumas teorias que você não vai procurar na Bíblia e depois não vai encontrar. E eu não quero cair nesse erro, amém? Mas é interessante, eles estavam ali, eles tinham alguma coisa a ver com aquela região. Eles precisavam sempre estar incorporados, né? Porque são espíritos, não sei, não tem um versículo na Bíblia que você possa falar, fala lá em Apocalipse 9, né? Das estrelas caídas. E os estudiosos, a conclusão que chegam, que 1/3 dos anjos, quando Satanás caiu, né? Quando Satanás foi banido, né? A antiga serpente, né? Do céu, 1/3 dos anjos o acompanharam. Né? E é justamente essa grande legião que anda por aí. Né? E então é interessante, mas eles são espíritos, né? Caídos, anjos caídos, espíritos caídos. Então, abrindo um parênteses aqui, talvez eu não sei qual é a tua origem, alguns de vocês não conheçam a história, né?
Alguns se envolveram um pouco mais com o espiritismo, né? E no espiritismo eles têm uma coisa que se fala muito de espíritos de luz, né? E aonde isso se classifica? Na Bíblia, pelo menos, em nenhum lugar, não é? A Bíblia chama isso de demônios. Amém? São aqueles anjos que, caídos, perderam sua, digamos assim, sua glória, né? E estão por aí, perambulando, sem corpo. Por isso é interessante aqui, né? Os demônios imploraram a Jesus no versículo 12: manda-nos para os porcos, pelo menos para eles terem algum lugar para habitar, não é? Para que entremos neles. E lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos, podiam não ser 6.000, mas pelo menos 2.000 aparentemente eram, né? Uma manada de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Incrível, né? O texto diz que os que cuidavam dos porcos, imagina, né? Aqueles porcos deviam ter aqueles pastores ali, né? Pelo menos que cuidavam deles, e eles fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, direitinho, vestido, em perfeito juízo. E ficaram com medo. É interessante, né? Podiam falar, e se alegraram. E ficaram aliviados. Não, mas eles ficaram com medo, que eles nunca tinham visto nada assim. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Interessante, né? Jesus, vá para casa. Você está livre. Foi liberto. Do quê? De uma legião de demônios. Não é? Eu acho que esse texto deixa muito claro, pelo menos algumas coisas, e a primeira delas que eu queria comentar com vocês, alguns pontos. O primeiro ponto que eu queria falar é isso daqui. Parece óbvio, mas não para todo mundo. Demônios realmente existem. Amém? Não sei se você já conheceu pessoas, algumas vezes até no meio do evangelicalismo, né, que são céticos com relação a demônios. Não é? E se você parar para olhar para a Bíblia tem pelo menos 61 citações de demônios só no Novo Testamento, né? Nos Evangelhos. Parece que Jesus teve, isso foi uma porção importante do ministério de Jesus. Por que Jesus falou tanto disso? Talvez porque Jesus inaugurou, talvez Jesus tenha sido aquele único que tinha poder, teve poder de expulsar esses demônios, não é? E ele deixou esse legado para nós, e por isso é tão importante a gente ver isso como realidade. Interessante, tem um livro muito peculiar do C.S. Lewis, livro que saiu em 41, eu vou ler uma. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. O Vinícius outro dia citou esse livro, né? E aqui na introdução, deixa quieto, obrigado. Ele tem essa colocação ali, obrigado. Há dois erros semelhantes, mas opostos, que os seres humanos podem cometer. Dá para ler bem aí? Dá? Podem cometer quanto aos demônios. Um é não acreditar em sua existência. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Já conheceu essas pessoas que falam, caiu, não sei o que, tem demônio, não sei o quê. Outro dia, né, eu sei que minhas piadas estão ficando velhas, mas teve uma irmã que falou, não, eu vou nesse domingo, aí ela não veio, aí eu perguntei para ela, não, o diabo não deixou eu ir, né? Pô, diabo danado isso aí, né? Certo? Então, fica fácil, né? Você joga tudo nas costas dele e também você fica isento de responsabilidade. Você peca, foi ele que fez você pecar e tudo mais. Né? Então, o outro excesso. Né?
E aí ele fala aqui, o outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e pouco saudável por eles. Os próprios demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros. E saúdam o cético, certo? Aquele que não crê, e o supersticioso com a mesma alegria. Né? O nome do livro está aí, e o do C.S. Lewis. Né? É interessante isso porque tem alguns dentro dos céticos. As igrejas mais calvinistas, né? Ultra-calvinistas, elas têm a tendência de falar que, logicamente, que Jesus era o leão que Jesus tirou os dentes. Amém? Amém por isso, a gente sabe disso. Mas um leão, mesmo sem dente, você daria mole para ele? Não, né? Então, é isso que a gente tem que tratar. E é importante a gente saber que essas coisas podem acontecer. Devemos, então, talvez, eu não sei qual é a sua posição, talvez seja aquele termo que você não quer pensar, não é? Mas a orientação aqui é assim, ó, entre um extremo, o ceticismo, essa coisa não existe ou não tem nada a ver comigo, ou aquele que isso existe tanto, está em todo lugar, que nós estamos aqui, tem 500 mil demônios aqui em volta, e pode ser que até tenham, se eles estão, em nome de Jesus, estão amarrados, amém? Certo? Então, melhor caminho é uma convergência, uma posição equilibrada com relação a esses assuntos que nós estamos tratando. Tá? Agora, é um assunto importante demais para a gente negar a existência dele, ou viver como se ele não pudesse nos atingir. Amém? Eu acho que nenhum de nós está tão livre assim, e vulnerável, não é? Só para dizer assim, se você ainda tem alguma dúvida, né? Vou citar só 2 trechos mais, só como exemplo. Marcos 3, versículo 22, depois que Jesus tinha expulsado tantos demônios e tudo mais, fala assim: e os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Belzebu, que é outro nome, né, para Satanás, né? Belzebu, pelo príncipe dos demônios, é que expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Então, é difícil você falar que não existe uma coisa que Jesus tratou normalmente, não é? Certo? E um outro trecho que eu gosto muito, Mateus 8, quando ele está lá na casa, ele tinha acabado de curar a sogra de Pedro, né? Quando ele está na casa de Pedro, e versículo 16 fala assim: ao anoitecer foram trazidos a eles muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Tem uma tendência, né, dessa linha mais conservadora do Evangelho, de achar que naquele tempo, né, tudo era, ou seja, eles não tinham, a ciência não estava tão evoluída, né? Existiam algumas, epilepsia, por exemplo, né, fala, tem demônio, né? Pode até ser que tenha algumas coisas que estão no meio. Mas, se você prestar atenção nos textos bíblicos, ela fala de espírito, por exemplo, nesse texto, fala que expulsou espíritos com palavra, e curou todos os doentes. Ou seja, as duas coisas são separadas. Então, espero que você não seja um daqueles que queira se enganar com relação a esse assunto, amém? Ok? O segundo ponto que eu queria trazer aqui, fala assim, eles realmente entram em pessoas. E eu quero explicar isso daqui. Amém? O texto fala de um caso clássico, não é? Mas talvez o texto, essa palavra aqui, a gente poderia falar, ele pode exercer controle em certas áreas da nossa vida. Amém? Pode exercer influência sobre a nossa vida. Se nós realmente entregamos nosso coração a Jesus, está muito claro isso e estamos fechados com isso, nós vivemos com essa realidade, dificilmente ele vai poder tomar posse da casa, né? E eu vou usar um exemplo depois aqui, bem legal sobre isso aqui, tá? Então, eles podem, mas pense nisso daqui como, poderia falar assim, eles realmente podem exercer controle em algumas áreas da nossa vida, amém? E eu queria trazer alguns textos interessantes. Esse a gente viu outro dia, né? João 10. Só que a gente não parou para ver esse detalhe. Logo no primeiro versículo, quando Jesus vai abordar o assunto, ele fala assim, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas,
pela porta. Quem são as ovelhas, gente? É nós, né? Amém? Somos nós. Somos ovelhas. Ok? Estamos no aprisco, no cercadinho. No cercadinho. No lugar, o pastor ia, chegava à noite e tal, para evitar os lobos e tudo mais. Os pastores levavam lá no lugar, num curralzinho lá, onde ele colocava todas as ovelhas. Ok? E ali ficava. Então, o que Jesus está falando? Existe uma porta, depois Jesus mesmo vai falar que ele era a porta, lembra? Se você lembra desse texto, ele vai se comparar com isso, né? Com a porta. Então, pode ser que existe uma possibilidade de pular e entrar, ali, pular o muro, entrar, certo? Naquela casa. E ele fala que o que faz isso, sobe por outro lugar, é ladrão. É ladrão e assaltante, ele dá o nome, é ladrão. E é interessante que depois, no versículo 10, né, eu estou pulando tudo, quando ele vai classificar esse ladrão, não é? E ele fala, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou a tenham em abundância, como fala nas Bíblias tradicionais. Amém? Ele veio para nos dar vida. Mas o ladrão quer nos tirar essa vida. E tudo o que ele quer está aqui. Resumido, roubar, matar, destruir. Eu coloquei essas três qualidades aqui do inimigo, dos demônios, tá? Primeira coisa que a gente viu naquele homem, eles andam em bandos, né? Existe uma organização por trás. A gente fala, não, Satanás, tudo bem. Ele tem muita gente a comando dele, amém? Muitos anjos caídos, muitos demônios, né? Como a Bíblia chama, muitos demônios sob o seu comando. E ele pode fazer isso, ele não precisa fazer. E agora, esses demônios, eles têm algumas características. E eu prometo voltar nesses temas aí, a partir da semana que vem, mas como eles estão aqui, eu queria falar deles rapidamente. Primeiro, eles são ladrões. O próprio Jesus está falando, ele vem para roubar. O que ele quer roubar? Né? Ele quer roubar a nossa paz. Ele quer roubar a nossa filiação. Ele quer roubar as coisas que a gente pode fazer pelo reino, certo? Esse é o trabalho dele. E ele quer, além disso, ele quer matar, ele quer destruir. Interessante que, uma frase que eu não pus aqui, prometo mostrar na semana que vem, eles são cruéis também. Não é? Por que eles são cruéis? E a comparação aqui é que ele tem vários versículos que falam de lobos. Não é? Jesus mesmo, quando mandou os discípulos, de 2 em 2, ele fala, eis que mando vocês como ovelhas entre os lobos, em meio a lobos. Não é? E qual a comparação desses lobos? O lobo, de vez em quando, parece bonitinho, né? Eu acho bonito o lobo, né? Eu, como gosto de cachorro, por uma deformação pessoal, acabo gostando também de lobo. Tem uns lobos muito bonitos. Mas a gente não pode se enganar com os lobos. Porque ele está ali olhando. De vez em quando, você vê algumas fotos, né? Esses canais aí que mostram coisa, mundo animal, coisa assim, de vez em quando você vê o lobo, tem as ovelhas ou qualquer outro tipo de animal, estão ali, ele parece amiguinho, de vez em quando ele está lá, fica olhando para o lado, mas o que o lobo está fazendo? Ele está olhando você, todos os seus movimentos, até aquele momento que ele percebe um ponto fraco em você. E quando ele percebe o ponto fraco, aí ele anda. O pastor Robert Morris fala ele deu um exemplo que eu achei bem prático. Ele falou, imagina o seguinte, você está aqui na igreja, né? Aí você saiu de casa, como todos nós, né? Você sai meio correndo ali, e de repente você não percebeu e deixou a janela da casa aberta. Ok? E passou lá um amigo do alheio, né? E achou a janela aberta, viu a janela aberta, foi lá e entrou. Você saiu aqui da igreja, chegou lá em casa, aí de repente, você escuta um movimento. Tem gente dentro, né? Como é que você faz para tirar aquela pessoa dentro? Vai ser difícil, vai ter muito esforço. Você vai ter que se libertar daquela pessoa. Você pode falar porque aquele ladrão está dentro da casa, ele possui a casa? Não.
não é? A casa continua sendo sua, mas tem um ladrão lá dentro. Amém? Assim acontece com a gente. E um exemplo muito legal que nunca tinha me ocorrido, como ele age, e aí o outro ponto aqui, ele é astuto. Né? Lembra da tentação de Jesus? As 3 coisas lá, né? Como se diz? Está me fugindo a palavra. Que você tem aquela cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação de bens, certo? Ou seja, a glória do que você tem, certo? Isso foi o que o diabo usou, a serpente usou com Eva. Lembra quando a gente viu isso? Faz pouco tempo. Falou para Eva, quando Eva olhou aquela pseudo-maçã, aquela fruta lá, ela viu que era boa aos olhos, né? Era boa ao paladar e era desejável para obter conhecimento. São sempre as mesmas coisas que ele usa. E ele tentou em Jesus, talvez você conheça a história, talvez você possa lá olhar nos evangelhos, não é? Mas tem uma frase lá que ele tentou Jesus, quando Jesus conseguiu se livrar, ele disse que o diabo deixou Jesus para uma oportunidade, ou seja, para um momento mais oportuno. E é mais ou menos como ele trabalha sobre mim e você. Uma coisa que talvez eu nunca tinha pensado pelo menos nisso, e escutei, eu achei muito interessante. O que aconteceu com Davi? Olha como ele é astuto, como ele prepara as coisas para as ciladas na nossa vida. Um dia que Davi estava de guarda baixa, almoçou, deve ter comido aquele almoço, né, de rei, o exército na batalha, ele já estava ali predisposto, era para ele estar na batalha, ele decidiu não ir, já tinha dado um passo em falso. E aí, de barriga cheia, ele resolveu dar uma andadinha no terraço do palácio. E justamente naquele momento, Batseba, talvez impulsionada por alguma força espiritual, não é? Foi tomar um banho de chuveiro na laje, nua. Justo naquela hora, né? Os céticos poderiam dizer, foi uma coincidência, não é? Mas não é interessante como faz? Ele monta as coisas. Por isso é importante, e por isso eu estou falando com você, cuidado, cuidado. É assim que ele age. Não é? Tem uma frase aqui, estou colocando o próprio Robert Morris aqui, né? Esse, o pastor sênior, né, da Gateway Church, e ele fala assim, muitos crentes não são verdadeiramente livres porque não acreditam que realmente podem se tornar cativos em alguma área da sua vida. E aí talvez a pergunta que a gente possa fazer, e eu faço para você nesse momento, será que não tem uma área na sua vida que você se sente fraco para mudar? Será que não tem uma área que você não consegue obter vitória? Você está tentando há 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos talvez. Será que a gente não tem que encarar a possibilidade de nós estarmos escravizados com relação a isso? Não estou falando que Jesus perdeu a posse da nossa vida, da nossa alma, não é isso. Mas em algumas áreas da nossa vida nós estamos subjugados. Subjugados. E eu queria que você pensasse nisso. É interessante que esse pastor, uma qualidade que eu gosto dele, ele não tem problema de falar da vida dele. Bom, eu também falo, né? Mas tem coisas que você prefere manter alguma reserva, porque você acha que pode até desmotivar o rebanho. Mas ele fala, já vi ele falando várias vezes, ele repetiu quando ele está falando disso, que ele tinha um problema muito grande com o que a Bíblia chama de lascívia. Lascívia. Imoralidade sexual. E ele fala uma coisa que eu confesso a você que já aconteceu comigo em alguma proporção e, Senhor, eu tive que colocar isso diante de Deus. Homens, vocês aqui são mais suscetíveis. Mulheres, eu não conheço suficiente essa faceta de vocês para saber se vocês são tão suscetíveis assim. Os homens são muito suscetíveis à cobiça dos olhos, né? Cobiça dos olhos. Ok?
E ele falou que no começo ele começou a ser... Então ele fala isso depois de 32 anos de pastorado. Eu vou morrer sem ter 32 anos de pastorado. Né? Em nome de Jesus. Mas então o cara tem muita estrada. E ele fala que quando ele era novo, recém-formado, ele tinha um problema muito sério com sexo. Muito sério. Né? E ele falou, batizado, crente, pastor já. Né? Mas ele falou, quando eu chegava lá na frente e de repente lógico, ele fala de uma forma direito, né? Uma mulher bonita na frente dele, a partir daquele momento ele não conseguia mais, aquilo tomava o espaço do coração dele. Né? E com certeza abalava a palavra que ele estava trazendo. Né? Então ele falou, o que era isso? Aí um dia ele foi procurar um amigo, pastor, e aí ele falou ele fala de uma forma jocosa, ele falou que ele chegou lá, o cara deu um sorvete lá, então eu fico imaginando aquela taça com sorvetão, e aí o cara começou a falar com ele, e ele confessou, falou, olha, eu tenho um problema nessa área, tem um problema muito sério, eu preciso de ajuda. Aí o cara olhou, bonitão, tal, não sei o quê, tal. E aí o cara começou a trazer textos que falavam de controle e influência demoníaca. Né? E aí chegou um momento, caiu a ficha e falou, pô, você está dizendo que eu tenho demônio? Eu sou crente, sou pastor. E aí diz que o amigo olhou para ele e falou, você não tem, você tem um bando deles. Né? Ele não contou o que aconteceu depois, mas isso me fez pensar e espero que faça você pensar. E algumas coisas na minha vida, eu já percebi claramente, você está fazendo uma coisa e tem algumas vozes. Já ouviu vozes interiores? Gente, o que é isso? Não é? Então, feito o alerta. Agora, precisamos ficar apavorados? É uma coisa avassaladora? Não. Sabe por quê? Porque eu conheço quem pode resolver o problema. Amém? Amém? Isso nos traz para o último ponto aqui. Jesus realmente nos liberta deles. Amém? E é isso que eu queria rapidamente. Por exemplo, quando você vê lá o versículo 6, voltando, a gente já leu, Marcos 5 mesmo, fala, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? E aí no versículo 10 fala, e implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Ou seja, não existe menor dúvida que Jesus pode nos libertar. Amém? Então, essa é a boa notícia que nós temos. E é interessante que quando, aquilo que eu comentei está em Lucas 10, né, quando ele manda os 70, eu quero passar só alguns versículos aqui. Versículo 17, né, de Lucas 10, fala assim, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Pequeno detalhe, né? Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Atos tem uma passagem bem interessante lá, né? Que os filhos de um religioso lá, eles estavam lá tentando expulsar demônio, o demônio vira para eles e falou, a Jesus eu conheço, a Paulo eu sei quem é, mas vocês... e tocou os caras de lá. A gente precisa tomar cuidado no que a gente faz por aí. Mas em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. Você acha que eles iam encontrar cobras e escorpiões? Ele está falando de outra coisa aqui, certo? Ele está falando no mundo espiritual. Ok? É isso que ele está falando aqui. Sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Amém? E é interessante a atitude que Jesus tem a partir daí. Versículo 20 fala, contudo alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus exultando no Espírito Santo disse, eu te louvo, Pai. Interessante, ele fez uma oração de louvor ali. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Interessante, ele não foi falar para o professor de teologia, ele não foi falar lá para os fariseus, para os saduceus, ele não deu esse entendimento para eles. Mas Deus deu entendimento para aqueles primeiros discípulos.
E é o mesmo entendimento que Ele quer dar para você hoje, querido, que está aqui me escutando, você que está em casa nos escutando. Jesus te deu essa possibilidade de, no nome dEle, se libertar e libertar outros desse controle e da influência do inimigo. Amém? Amém? Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Um dos textos que o Senhor colocou na minha mente, que não estão aí, mas que você deve lembrar da cabeça. Lembra aquele texto que fala assim: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Tem aquele outro que fala: não se ponha o sol sob a sua ira, e não des lugar ao diabo. Percebe as brechas que tem? E o comentário aqui, né, de não se embriagar com o vinho, né, tem uma coisa muito interessante por trás, que você pode pensar. O que ele está falando? Não se deixe encher. Talvez todos nós tivemos um dia que a gente passou da conta com a bebida. Não vou mentir para vocês, eu não sou daqueles pastores que não bebem nada. Porque o que a Bíblia diz é que a gente tem que fazer com moderação, amém? Mas eu sei que se tem alguma pessoa que tem problema com a bebida, melhor não beber, porque andar em cima do muro é ruim, não é? Mas é interessante uma analogia que nessa série o pastor Robert Morris comenta, e eu achei válida para nós. Porque ela é válida para qualquer tipo de coisa, não é? Ele fala lá, quando você começa a se encher, qualquer tipo de vinho, de cerveja, pinga, uísque, seja o que for, o que acontece? Você começa, já percebeu isso? De vez em quando, como a gente não tem muito dinheiro, você acaba comprando um vinho mais barato, certo? Você vai tomar um vinho, a esposa vai fazer um peixe e vou comprar um vinho branco. Aconteceu outro dia isso daí. Aí você vai ver o preço, meu Deus do céu, né? Tá salgado e tal, né? Aí você compra um vinho, custo-benefício. Só que o que acontece com o vinho, custo-benefício? Eu não sei se a turma põe açúcar para fazer ele ficar gostosinho, o que é. Você toma uma tacinha, de repente aquilo, né? Puf, você percebe claramente. O que acontece quando essa chave vira? Provavelmente você já teve um momento como esse. Você percebe que alguma outra coisa começa a controlar você, sim ou não? O álcool ele assume o controle. E quando isso acontece, a gente perde os nossos parâmetros éticos, morais, sim ou não? Não é? E de repente você pode fazer alguma coisa que depois você vai se arrepender muito. Por isso fala, não se encham de vinho, no qual há dissolução, a palavra, né? Dá ruim, dá briga. Mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Outra coisa que você pode, tira a bebida, pensa, senhores, pornografia. Se a gente compara o inimigo com o lobo está esperando aquele teu momento mais fraco, não é? A esposa foi dormir, vou dar uma espiadinha na televisão. Aquilo vai enchendo tua mente com o mundo irreal, não é? Você não quer nem parar para pensar que as pessoas que estão fazendo aquilo lá estão sendo pagas e muitas vezes aquilo é uma tábua de salvação para elas, não é? O dinheiro, o mamon, né? É um Deus e de vez em quando as pessoas se vendem por dinheiro e você nem para pensar no contexto daquilo. E aí de repente você está tão embebido daquilo que você vai numa festa de família, você vai no escritório e você vê moças lá, ou rapazes, né, para não ser tão, não estou querendo ser machista aqui, certo? E parece que aquela facilidade que mostrou lá naqueles vídeos que você viu, vai se traduzir, vai ser igual na vida, não é? E de repente uma pessoa jovem, um senhor, um avô,
pode pisar na bola e cruzar os limites da ética e da moral. Infelizmente, a gente tem visto isso todos os dias, não é? Será que não existem coisas que podem estar ali falando para você, não, dá uma entradinha. Mais um copinho. Quem sabe hoje é o dia que Deus está falando para você, quem sabe você está aprisionada nessa área da tua vida. E Ele fala, eu quero te libertar, eu posso te libertar, em nome de Jesus, amém? Fecha teus olhos. Nós sabemos quem é a cura. E nós queremos depois abrir aqui um espaço. Você não precisa nem pedir oração, você não precisa contar, compartilhar. Mas eu queria deixar espaço aqui na frente para você vir e poder orar. Se Deus coloca no teu coração alguma coisa que você realmente quer entregar para Ele, fala, Senhor, o Senhor mostra para mim que eu estou aprisionada nesta área da minha vida. O Senhor quer te ajudar a te libertar. Amém? Pai, olha para cada um dos meus queridos irmãos, amigos aqui, aqueles que estão em casa também. Ó Espírito Santo, dado o seu discernimento, para que cada um perceba as áreas de sua vida onde deixou espaço para o inimigo entrar. Quem sabe uma raiz de amargura, quem sabe uma falta de perdão, quem sabe um insulto muito forte, muito difícil de abrir mão, de perdoar. Quem sabe um vício mesmo, como esse da pornografia, como esse da bebida, talvez outros vícios. Pai, coloca a tua mão poderosa sobre cada um aqui, Senhor. Livra-os em nome de Jesus, assim como o Senhor, a tua grande autoridade sobre todos os demônios, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, amarra o inimigo aqui, Senhor, que ele não tenha nenhum poder sobre as vidas aqui, ó Pai. Eu sei que o Senhor espera que cada um abra o seu coração e coloque diante de Ti, arrependendo-se daquilo, Pai, que ainda pratica. Mas eu te peço, Pai, pela Tua proteção poderosa sobre cada um deles. E a Tua orientação, Senhor. Livra-os do mal, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não nos conhece, não nos segue, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal da Aliança da Vila, no YouTube. Também pode nos seguir no Instagram, no Facebook. E vai aparecer aí na tela, né, novas sugestões de vídeo, novas mensagens para que você possa ser edificado. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao teu coração a cada dia. Não deixa de deixar seu like aí, que é bastante importante para nós. Amém.